Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo para a FUVEST 2022, segunda fase, vamos para a parte de física, tá bom? Para estudar a parte de física, a gente vai pegar algumas questões da FUVEST do ano passado, que assim eu posso explicar o conteúdo que caiu, tá? E aí eu posso explicar um pouquinho da matéria para vocês. Então vamos lá, vamos para a questão F1 da segunda fase. Diz o seguinte: um plano de inclinação θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura 4 metros, conforme indicado na figura. Um carrinho de massa M parte do repouso do ponto A, localizado a uma altura H, em relação à superfície da mesa, até atingir o ponto B na parte inferior do plano, para então executar o movimento apenas sob a ação da gravidade até atingir o solo a uma distância horizontal D da base da mesa, conforme mostra a figura. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações θ, com o carrinho sempre partindo da mesma altura H, obtemos diferentes alcances horizontais. Aí no item A ele pergunta o seguinte: calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho situado inicialmente no topo do plano inclinado até atingir o solo, considerando o valor para θ igual a 90 graus. Maravilha! Então vamos lá. Se o θ for 90 graus, o que vai acontecer? Eu vou fazer o desenho aqui do lado, tá? Se o θ for 90 graus, esse desenho ele vai ficar assim, ó. A gente vai ter o objeto. Eu vou fazer o desenho aqui do lado, ó. Então, se o θ for 90 graus, aqui, ó, vai ser 90 graus. Então, o objeto, ele vai cair, ele vai ter uma queda livre aqui do ponto A, né? Que aqui é Hzinho e aqui é 4H, até o solo. Então, ele vai cair o total de 5H, tá? Ou seja, é queda livre, tá? Então, para resolver o item A, eu vou fazer H igual a H0 mais V0 vezes T mais GT quadrado sobre 2. Como ele parte do repouso, o V0 é 0. Quando eu passar o H0 para lá, H menos H0 igual a GT quadrado sobre 2. H menos H0 eu posso chamar de ΔH, igual a GT quadrado sobre 2. Então, o ΔH é a altura total que ele cai, que vai ser 5H. Isso é igual a GT quadrado sobre 2. Multiplicando isso aqui em cruz, eu vou ter que GT quadrado é igual a 10H, ou seja, o T ao quadrado vai dar 10H sobre G. E o nosso querido T vai ser raiz quadrada de 10H sobre G. Então, essa aqui é a resposta do item A. O tempo total vai ser raiz quadrada de 10H sobre G. Beleza? Beleza. Então, simplesmente um caso aí de queda livre. Então, vamos fazer o item B. No item B, ele diz o seguinte: usando a conservação da energia mecânica, e supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtenha o módulo do vetor velocidade com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado. Então, quando esse carrinho deixa a superfície, ele quer saber, obtenha o módulo do vetor velocidade. Tá? Então, a energia vai se transformar em a energia potencial gravitacional, que está relacionado com a altura, vai se transformar em energia cinética. Então, aqui ele vai ter uma velocidade, tá? Então, eu vou fazer que a energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Tá, a energia mecânica no ponto A é só a potencial gravitacional, mgh. Agora, no ponto B, como ele quer em relação a exatamente o ponto que ele sai aqui do plano inclinado, eu considero aqui como referencial para resolver o item B. Então,
nesse referencial aqui, eu coloco a altura como 0, ou seja, ele só vai ter energia cinética, mv² sobre 2. Simplifico a massa com a massa, eu vou ter que v² igual a 2gh, então a velocidade vai ser raiz quadrada de 2gh. Essa é a velocidade com que ele sai do ponto B, tá bom? Então, o módulo da velocidade é raiz quadrada de 2gh. Então, tá resolvido aí o item B, vamos para o item C. No item C, ele fala o seguinte: encontre o valor do alcance D, supondo que a inclinação seja 45 graus. Então, ele já está dando para a gente a inclinação aí. E o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir duas coisas. A velocidade que ele vai ter de queda quando ele já está no ponto B. Então, eu vou chamar aqui de VY, tá? E a velocidade V0Y aqui. Então, eu vou ter que colocar duas velocidades. Eu vou ter que decompor essa velocidade V0 que ele tem. Quando ele começa a sair do plano inclinado, eu vou decompor em V0x e vou decompor aqui em V0y. Esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulozinho aqui, ó. Tá bom? Então, o V0x, ele vai ser V0 cosseno de θ. Ou seja, o V0x vai ser V0, como o ângulo é 45, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí, e o V0y? O V0y é V0 seno de θ. Como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o V0y vai ser V0 vezes raiz de 2 sobre 2. O módulo dos dois vai ser igual, tá? Bom, eu decompus aqui as duas velocidades, eu tenho o V0x então, o V0x deu V0 raiz de 2 sobre 2, e o V0y deu V0 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o módulo do V0x é igual ao módulo do V0y. Tá, isso pode ajudar a gente? Pode sim. Como que eu vou fazer? Primeiro, vamos lá, no eixo x, o que eu vou ter? Eu vou ter que o V0x é o ΔS que ele percorre, que é a distância d, sobre o tempo, que é o tempo de queda. Então, o tempo vai ser o d dividido pelo V0x. Tá, vou guardar essa informação. Vou fazer agora no eixo y. O que acontece no eixo y? No eixo y, o movimento é uniformemente variado. Então, eu posso usar aqui a seguinte equação. S igual a S0 mais V0YT mais GT² sobre 2. No lugar do T, eu vou substituir isso que eu achei. Porque o tempo que ele anda na horizontal é o mesmo tempo que ele cai na vertical. Mas antes eu vou passar o S0 para lá. S menos S0 igual a V0YT mais GT² sobre 2. S menos S0 é o ΔS. V0YT mais GT² sobre 2. Tá. O que eu vou ter agora? O ΔS é o que ele cai, que é 4H. O V0Y, eu vou deixar V0Y. No lugar do tempo, eu vou colocar D sobre V0x. Vou colocar isso nos dois. Então, vai ficar G. Então, no G sobre 2. Aqui no lugar do T ao quadrado, eu vou colocar D sobre V0x. Tudo isso ao quadrado. Pelo item A, gente, a gente já sabe o valor do V0, que é... O V0 é raiz quadrada de 2gh, tá? Opa, esqueci de colocar um quadrado aqui. Então, eu vou substituir isso aqui, tá bom? Então, isso aqui a gente tira do item A. O V0 ao quadrado vai ser 2gh. E o V0x ao quadrado vai ser o V0 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2 e o 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, vai dar 2gh
vezes 2 sobre 4. Simplificando isso aqui, a gente vai chegar, esse 2 com esse 4, vai dar GH. Agora eu posso substituir aqui. Então, o V0x ao quadrado vai dar GH. Então, vai ficar 4H igual a D mais G sobre 2, aqui D ao quadrado, e aqui vai ficar GH. Posso simplificar aqui o G com o G, tá? Então, dá para simplificar. E aí, vou ficar com essa equação. 4H igual a D mais D ao quadrado sobre 2H. Bom, fazendo o MMC disso aqui, tá? A gente vai cair na seguinte equação. D ao quadrado mais 2HD menos 8H ao quadrado igual a 0. Caímos nessa equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente vai achar a relação entre D e H, tá bom? Então, vou apagar isso aqui e resolver a equação de segundo grau. Bom, essa equação do segundo grau é a equação que a gente obteve. Então, vamos fazer o delta, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que a incógnita aqui é o D, tá? Então, eu vou chegar aqui dá 4H ao quadrado mais 32H ao quadrado. O meu delta deu 36H ao quadrado. Então, o D é menos B, então é menos 2H, mais ou menos raiz quadrada disso aqui, que é 6H, sobre 2 vezes o A, sobre 2. Então, eu vou chegar em menos 8H sobre 2, que dá menos 4H, e vou chegar em 4H sobre 2, que é 2H. Como a gente está falando de uma distância, ela não vai poder ser negativa, então é o 2H, tá bom? Então, tá resolvido o F1 aí, da prova do ano passado, envolvendo energia mecânica, conservação de energia mecânica, queda livre, lançamento oblíquo, tá bom? Na verdade, lançamento horizontal aí, né? Que a gente decompõe. Um exercício bem trabalhoso de física, tá? Mas tá resolvido. O item A, tranquilo, dá para fazer de boa, tá? O item B também dá para fazer de boa. O item C é o mais difícil de todos. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Estuda em movimento uniformemente variado, estuda em movimento uniforme, lançamento horizontal, queda livre, lançamento oblíquo, tá? Porque aparece e conservação de energia mecânica, beleza? Então, tá aí resolvido, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações das resoluções. Isso aí, espero que ajude. Aproveita no link e tem uma lista também para treinar. Vai ajudar, tem resposta, tá bom? Obrigado e até a próxima.